preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Ana Rosa. As notícias na Rádio Observador com a Vanessa Cruz. Vanessa, à quinta foi de vez. O Benfica conquistou os primeiros pontos da época na Liga dos Campeões. Já lá vamos a esse assunto. Antes disso, a greve geral de dezembro. O Governo vai tentar minimizar os efeitos desta paralisação e principalmente nos transportes. Sobretudo nos aeroportos, comboios e metros. O Ministro das Infraestruturas assume que está preocupado com o impacto económico da convocada por CGTP e UGT. Estamos a falar da CP, dos metros, do transporte aéreo e, portanto, dos aeroportos. Estamos a falar de muitas dimensões. O Governo está a trabalhar, o Governo está preocupado com aquilo que é o impacto económico, o impacto na vida dos nossos concidadãos. Sabemos que a greve é injusta, não estávamos à espera da greve, permanecemos num estreito diálogo e abertos ao diálogo com todos os sindicatos. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação na defesa intransigente dos interesses nacionais. E só esses, não há interesses partidários, não há interesses só do Governo. Os interesses que nós defendemos são os interesses nacionais. É a reação de Miguel Pinto Luz, depois dos tripulantes de cabine representados pelo Sindicato Nacional de Pessoal de Voo e da Aviação Civil terem aprovado hoje a adesão à greve geral de dia 11 de dezembro, um dos setores que vai aderir à paralisação, sendo que os bombeiros profissionais também anunciaram esta tarde que vão participar. Vamos então ao Benfica, que venceu o Ajax em Amsterdão, 2-0. São os primeiros pontos esta época para o Benfica na Liga dos Campeões. À quinta foi de vez, a equipa encarnada entrou logo a ganhar no encontro com um golo de Samuel Dahl ao minuto 6, depois de um canto de Sudakov. O segundo golo só chegou ao minuto 90 por Leandro Barreiro, com a assistência de Auschners. O jogo foi disputado em Amsterdão, nos Países Baixos. O Benfica tem agora 3 pontos na competição, com esta vitória frente ao Ajax. E José Mourinho, o treinador, reagia há pouco a esta vitória em declarações à Sport TV. Vamos aqui escutar. No fim, marcar aquele gol que arrumou a questão. Mas os últimos 10 minutos da primeira parte foram um bocadinho caóticos. Acho que foi um momento em que nós perdemos um bocadinho o controle, recuperávamos bola, perdemos bola, recuperávamos bola, perdemos bola. Tivemos ali um bocadinho em dificuldade nesse controle. Na segunda parte, sim, é verdade que não fomos perigosos, é verdade que não conseguimos sair, mas eles tiveram uma única oportunidade pelo Klaassen e depois o jogo foi completamente controlado por nós. A sensação agora, nos últimos 15 minutos de jogo, é que se em vez de 15 se fossem 150, que não marcariam na mesma. E essa solidez da parte da equipa, o esforço dos jogadores, a concentração dos jogadores, a alegria do grupo depois da vitória é uma coisa bonita. Aquele início da segunda parte parecia que a equipa estava mais à espera do erro em vez de o provocar como fez na primeira parte. O que é que se sentiu naqueles instantes iniciais do segundo tempo? Também alguma desconfiança? Pergunto-lhe pelos últimos resultados. O que é que considera? Não, eu disse ontem, não me recordo se na conferência, se em alguma entrevista, eu disse que uma coisa é tu jogares a querer ganhar e outra coisa é tu teres que ganhar. Esse teres que ganhar é uma pressão diferente. Eu disse sempre que nós não somos uma equipa com muita gente rápida no ataque para podermos ser muito perigosos em transições, que tínhamos que fazer um jogo de outra maneira e os jogadores fizeram muito bem, os jogadores estão de parabéns, jogámos com as armas que tínhamos para jogar, soubemos defender bem, soubemos ser sólidos e pronto, o gol do Barreira acaba obviamente com o jogo, mas mesmo sem o gol do Barreira, a sensação no banco era que o jogo estava controlado. E os primeiros 3 pontos conquistados na Liga dos Campeões pelo Benfica, que tem ainda encontros com o Nápoles, a Juventus e o Real Madrid nesta Liga dos Campeões. Vanessa, centenas de pessoas participam a esta hora em Lisboa numa marcha pelo fim da violência contra as mulheres. É uma iniciativa para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ainda ontem se soube que pelo menos 24 foram assassinadas em Portugal este ano, 21 mulheres
mulheres por violência de género. São exatamente estas mulheres que são recordadas no cartaz de Elisa, uma das participantes da marcha. O meu cartaz diz que não estamos todas, faltam muitas, nomeadamente este ano faltam 20 e tal mulheres que foram assassinadas especificamente por serem mulheres, pelo simples facto de serem mulheres. Uma das organizadoras da marcha, Janira Vidal, apontou o dedo ao Estado no que toca à violência contra as mulheres. O Estado tem falhado às mulheres não só a justiça, mas tem falhado em tudo. Porque a verdade é que nós precisamos de mais apoios, nós precisamos de mais prevenção e a verdade é que, por exemplo, o Governo quis retirar a educação sexual e continua a dizer que a questão para a cidadania e a questão para os direitos humanos é ideológico, não é ideológico. É absolutamente fundamental nós continuarmos a ter educação nas escolas para o futuro prevenirmos os jovens e a realidade é que nós precisamos também de regular, por exemplo, a violência online contra as mulheres, seja as imagens íntimas alteradas ou modificadas pela inteligência artificial, pela partilha não consentida de imagens e a verdade é que tudo isto, todos estes pedacinhos, formam a grande violência que é estrutural e machista em Portugal, infelizmente. Testemunhos recolhidos pelo jornalista António José Soares nesta marcha pelo fim da violência contra as mulheres, que arrancou ao início da noite no Largo do Intendente em Lisboa e desceu à Avenida Almirante Reis em direção à Baixa. Há uma ordem para confinar as aves domésticas e está proibida a sua venda em feiras. Há um alto risco de disseminação da gripe A. Doença que afeta sobretudo as aves, mas pode ser transmitida também aos humanos. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente. O médico e membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, Jorge Turgal, explica à Rádio Observador que o objetivo é evitar grandes consequências na economia e na saúde das pessoas. Confinar as aves para que elas não estejam em contacto com aves migratórias ou outras que possam estar infectadas pela gripe, de forma a evitar que, se houver transmissão generalizada, tenha que haver abates que têm grandes consequências económicas. Com esses abates, tentar evitar que haja transmissão ao homem. Esta é a cadeia do processo em que estamos e estamos no primeiro grau. Portanto, se quer dizer que essas aves infectadas já foram detectadas no território português, portanto, a Direção-Geral fez, no meu entender, fez muito bem. O médico Jorge Turgal, entrevistado pela jornalista Matilde Malva Sabino, ontem foi notícia que há cerca de 40 focos de gripe aviária detectados este ano no país, o mais recente em Torres Vedras. Este médico aconselha as pessoas a vacinarem-se contra a gripe para prevenir situações graves da doença, também da gripe A. Marcelo Rebelo de Sousa defende que a justiça deve ser rápida para restabelecer a credibilidade de instituições como os bombeiros e as forças de segurança. É a reação do Presidente da República a casos que marcam este dia, a detenção de 11 bombeiros por suspeitas de violação de um colega e ainda agentes da PSP e da GNR suspeitos de apoiar uma rede de tráfico de imigrantes em campos agrícolas. Marcelo Rebelo de Sousa recusa comentar as operações da PJ em concreto, mas reforça que a justiça tem de ser célere para proteger a reputação das entidades. Rápida porquê? Por duas razões. Porque os crimes invocados são graves e segundo, porque estão envolvidos efetivos ao serviço de instituições importantes, muito importantes na sociedade portuguesa. E, portanto, sendo instituições muito importantes na sociedade portuguesa, a reputação dessas instituições é fundamental. Marcelo Rebelo de Sousa sobre os dois casos que marcam esta terça-feira. Um deles visa 11 bombeiros do Fundão, suspeitos de terem violado um colega de 19 anos no quartel. Podem ser expulsos da corporação se as acusações se confirmarem. É pelo menos o que avisa a Associação Humanitária e o comando do Corpo de Bombeiros do Fundão. Prometem consequências disciplinares, laborais e institucionais. Os suspeitos saíram hoje em liberdade. 8 bombeiros ficam proibidos de entrarem no quartel. 3 têm de se apresentar todas as semanas às autoridades. Todos eles estão proibidos de contactos. Vamos ainda aos detalhes de um outro caso que envolve 10 militares da GNR e um elemento da PSP detidos por suspeitas de explorarem imigrantes em situação ilegal no Alentejo. Caso sobre o qual a Ministra da Administração Interna já se pronunciou, diz que as instituições funcionaram. Maria Lúcia Amaral defende um apuramento implacável de responsabilidades. Nesta operação designada Safra Justa, os guardas da GNR e o polícia foram detidos por suspeitas de explorarem imigrantes em situação ilegal no Alentejo, sobretudo em Beja. A PSP aguarda a indiciação do agente detido para avançar com os procedimentos disciplinares. Os suspeitos são interrogados amanhã.
Donald Trump está confiante num acordo para o fim da guerra na Ucrânia em breve. Sim, o presidente norte-americano diz que não é fácil, mas que estamos muito próximos de lá chegar. São estas as palavras. Trump fala em progressos. Kiev já terá aceitado o plano que agora tem na nova versão 19 pontos. Entretanto, o presidente francês revela que do outro lado a Rússia não dá evidências de qualquer vontade em querer discutir este potencial acordo. Emmanuel Macron apela a uma pressão contínua sobre Moscovo. Da parte de Portugal, na última hora, Marcelo Rebelo de Sousa alertou que a procura de um resultado muito imediato para a guerra na Ucrânia pode criar um problema muito grave. O Presidente da República diz que se aquilo que se conseguir não respeitar certos valores e princípios, provavelmente não será uma paz duradoura. Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade, Vanessa? Jair Bolsonaro vai começar a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por crimes relacionados com a tentativa de golpe de Estado. Esgotou todos os recursos possíveis, o ex-presidente do Brasil. O juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Alexandre de Moraes, dá como encerrado o caso de condenação do ex-presidente, que no sábado foi detido por ter tentado queimar com um soldador a pulseira eletrónica quando estava em prisão domiciliária. O Papa móvel do Papa Francisco foi reconvertido numa clínica móvel para Gaza, mas ainda não tem autorização de Israel para entrar no enclave. Depois de ter sido remodelado, o carro, batizado de Veículo da Esperança, foi hoje inaugurado e benzido na cidade palestiniana de Belém. O objetivo é servir de clínica pediátrica que se desloca a vários pontos da faixa de Gaza. Uma iniciativa do ramo sueco da Caritas, anunciada em maio. Vanessa Cruz com as notícias na Rádio Observador. Atualizamos toda a informação às 8h30.